Fala, moçada. Firmes? Bom, eu vou fazer agora a função cosseno. É uma função dos reais nos reais, assim como a função seno, elas são bem parecidas, vocês vão perceber. E a ideia é a gente analisar como funciona o gráfico dela e como que faz essa questão de domínio, imagem e tal. Mas, antes de pensar em fazer gráfico, a gente tem que lembrar do círculo trigonométrico, certo? Então, ó, eu desenhei ele aqui rapidinho, percebam o capricho e as cores que eu usei, veja só, vocês nunca mais vão ver isso na sua vida. E, cara, pode ver todos os valores da bola trigonométrica que a gente está acostumado a mexer, certo? O que acontece? Para eu mexer com essa função, eu poderia fazer uma tabela de valores e ir colocando todos os valores para x e aqui os valores do cosseno. Então, quando o x é 0, eu sei que o cosseno vale 1. Aí, quando x é π sobre 6, por exemplo, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2, e assim por diante. A única questão é que, como tem infinitos números, você vai demorar muito tempo para fazer isso. Então, a minha dica é, para a gente não se preocupar em pegar todos os valores, a gente pega os extremos da bola trigonométrica. Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu analisar entre 0 e o π sobre 2, eu sei o comportamento mais ou menos, tá vendo? Os valores são sempre parecidos. Se eu analisar entre π sobre 2 e π, é a mesma coisa e assim por diante. Eu vou sabendo os valores de cada um, o sinal se é positivo ou negativo, e vou montando o que eu preciso, certo? Então, a ideia vai ser mais ou menos essa. O que eu vou fazer então? Quando x é 0, o cosseno é 1. Quando x é π sobre 2, o cosseno acaba valendo 0. Quando o x é π, o cosseno vale menos 1. Quando o x é 3π sobre 2, o cosseno é 0 de novo. E quando o x é 2π, o cosseno é 1. Certo isso? Então, ó, vamos lá agora. Se eu for ligar esses pontos aqui, quando o x é 0, a função dá 1. No π sobre 2, o xπ sobre 2, a função dá 0. No x igual a π, a função é menos 1. 3π sobre 2 é 0 e 2π vale 1 de novo. Vejam agora a construção do gráfico, mas percebam a coordenação motora negativa do Bruno ainda, certo? Então, finge que está bonito, ó. Fica mais ou menos isso aqui, certo? Esse é o desenho do gráfico do cosseno entre 0 e 2π. Primeira coisa importante, é bom analisar que isso aí está valendo em uma volta só, certo? Então, como na bola trigonométrica eu tenho infinitas voltas, esse gráfico ele continua, certo? Ele pode continuar aqui, ó, tranquilamente, vai acabar lá no 4π de novo. Tanto para positivo como se fosse negativo, né? O gráfico é infinito. Eu acho que isso no vídeo do seno a gente acabou não fazendo. Eu estava usando um GeoGebra e acabou não usando todas as voltas. Acho que agora fica um pouco mais claro para vocês. E uma coisa, isso significa que o cosseno, vou escrever aqui embaixo, ó. O cosseno é periódico. O período dele é 2π. O que significa isso? Significa que a cada 2π no valor de x, ó, o desenho se repete. Então daqui, ó, até aqui, aqui vai ser o 4π. Daqui para cá, aqui vai ser o menos 2π. E assim por diante. Outra coisa muito importante nesse caso é que a imagem é entre menos 1 e 1. Porque a imagem são os valores do eixo y que você consegue ligar no gráfico, certo? Como o seno e o cosseno são funções sempre entre menos 1 e 1 na bola trigonométrica, ele sempre vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1, essa imagem acaba travando aqui, ó, certo? E isso faz com que a função seja
periódica de período 2π e a imagem entre -1 e 1. Ela é uma função limitada. Beleza? A questão é o que acontece quando a gente faz outras funções cosseno, né? Então, vamos deixar algumas coisas para vocês pensarem aqui. Como seria o gráfico de 2 vezes o cosseno de x? Ou de f de x igual a cosseno de 2x. Ou ainda, g de x é igual a 3 mais cosseno de x sobre 2. Esses 3 gráficos eles vão aparecer nas próximas aulas aí para a gente fazer, certo? Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto com a função tangente e com mais diversão. Valeu, moçada. Abraço.